Arden Lancaster era o primogênito de uma das linhagens vampíricas mais puras e poderosas já existentes. Os Lancaster não governavam apenas territórios. Eles governavam o medo. Por séculos, foram conhecidos como guerreiros implacáveis, criados para aniquilar qualquer um que cruzasse seu caminho. Não havia misericórdia. Não havia hesitação. Apenas vitória. Seu nome era sussurrado em castelos e odiado por seus inimigos. Arden nasceu para liderá-los. Desde sua primeira noite, todos sabiam que ele não seria apenas mais um herdeiro, o mais digno da coroa de sangue. Ele nunca falhava. Até a noite em que viu Elvira Bastos Xavier, uma simples humana, a única criatura em séculos que não o temeu. Naquele instante, sem perceber, Arden Lancaster, herdeiro da linhagem mais temida da escuridão, estava condenado, porque pela primeira vez em sua existência, ele sentiu algo mais perigoso que a morte. Ele sentiu amor. Elvira Bastos Xavier não deveria estar ali. A floresta ao redor do castelo Lancaster era proibida aos humanos, não por leis escritas, mas pelo simples fato de que ninguém sobrevivia tempo suficiente. Ainda assim, naquela noite, ela caminhava entre as árvores como se não soubesse do perigo, ou como se não se importasse. Arden a observava das sombras. Seus instintos gritavam. O coração dela pulsava forte. Ele poderia matá-la em um segundo. Era o que sempre fazia. Elvira parou. Lentamente, virou o rosto na direção dele. Eu sei que você está aí. Arden não se moveu. Humanos não o percebiam. Eu não vim para fugir, ela continuou. Sua voz tremia. Mas ela não correu. Isso despertou algo perigoso dentro dele. Curiosidade. Ele saiu das sombras. Quando Elvira o viu, seus olhos se arregalaram. Não de terror, mas de espanto. Ele era pálido, sobrenatural. Seus olhos carregavam séculos de escuridão. Então é verdade, ela sussurrou. Arden inclinou levemente a cabeça. Você não deveria estar aqui. A voz dele era fria, antiga. Disseram que monstros viviam nesta floresta. Silêncio. E ainda assim você veio. Ela hesitou. Respirou fundo. Eu precisava saber se monstros realmente existiam. Arden se aproximou. Agora, ele estava perto o suficiente para sentir o calor dela. A vida dela. Seu lado predador despertou. Suas presas pressionaram os lábios. Um movimento. E tudo acabaria. Elvira percebeu. Mesmo sem entender completamente. Você vai me matar? A pergunta pairou entre eles. Arden olhou em seus olhos. E, pela primeira vez em sua longa existência, ele hesitou. Porque ela não o via como um monstro. Ela o via como alguém. Mas aquele passo mudou tudo. Vá embora, ele disse. Elvira não se moveu. Por quê? Ele não respondeu. Porque nem ele sabia. Ela deu um pequeno passo em direção a ele. O suficiente para que ele pudesse ouvir seu coração ainda mais forte. Você não é o que eles dizem. Ele fechou os olhos. Aquelas palavras eram perigosas. Mais perigosas que qualquer espada. Você não sabe o que eu sou. Ela respondeu suavemente. Então me mostre. Naquela noite, Arden Lancaster quebrou sua primeira lei. Ele não a matou. E foi naquele instante que seu destino foi selado. Arden tentou se afastar, mas não conseguiu. Por séculos, ele havia sido o predador. Naquela noite, ele se tornava prisioneiro. Elvira estava perto demais. Ele estendeu a mão. Um gesto lento. Seus dedos tocaram o rosto dela. Quente. Frágil. Elvira prendeu a respiração. Mas não recuou. Naquele momento, algo despertava. Não em seu corpo, mas em sua alma. Elvira sorriu. Um sorriso pequeno. Triste. E naquele instante, o impossível aconteceu. Arden Lancaster beijou uma humana. Não como um predador, mas como um homem. E foi ali que ele se perdeu. Meses se passaram. Arden manteve Elvira escondida, longe dos olhos do clã, longe das sombras que o obedeciam. Ele a observava dormir.
observava viver. Mas a eternidade sempre cobra seu preço. Numa noite silenciosa, ele ouviu. Antes mesmo que Elvira dissesse qualquer palavra, o coração dela havia mudado. Um novo som, mais delicado, mas inconfundível. Ele soube. Arden, ela disse, com lágrimas nos olhos. Ela guiou a mão dele até seu ventre. Nós criamos uma vida. O mundo parou. Aquilo era impossível, proibido, perigoso, mas era real. Arden caiu de joelhos diante dela, não como um guerreiro, mas como um pai. Ele encostou a testa em seu ventre, e pela primeira vez em séculos, ele sentiu medo. Na noite do nascimento, uma tempestade caiu sobre o castelo. Trovões rasgavam o céu, como se os próprios céus rejeitassem aquela existência. Elvira gritava. Arden segurava sua mão. Impotente. Ele enfrentou exércitos, criaturas, mas nunca havia enfrentado algo assim. A possibilidade de perdê-la. E então, o choro. Fraco. Arden olhou. E o viu. Seus olhos se arregalaram. A criança abriu os olhos. Olhos antigos. Olhos Lancaster. Mas seu coração batia. Cladélica havia nascido. Nem humano. Nem vampiro. Algo novo. Algo proibido. Algo que jamais deveria existir. Elvira sorriu, exausta. Nosso filho. Mas Arden não sorriu. Ele olhou para Elvira. Sabia o que precisava fazer. A escolha mais cruel de sua existência. Ele segurou o rosto dela, memorizando cada detalhe. Eu preciso ir. Elvira congelou. Não. Se eu ficar, eles vão matar vocês dois. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Por favor, não nos abandone. Sua voz quebrou. Mas Arden não podia ficar. Ele beijou sua testa. Depois, olhou para seu filho. Me perdoe. Pegou um anel de sinete, feito por uma poderosa magia secular. Disse colocando o anel no dedo de seu filho. Esse anel vai te proteger por toda a sua eternidade, meu filho. Vai te fazer imortal aos olhos dos imortais. E desapareceu na noite. Sem saber que aquele menino um dia seria coroado. Sem saber que sua escolha criaria guerras. Sem saber que o nome Lancaster poderia ser esquecido. Arden se casa com Bonata Draculesco, o herdeiro dos Lancaster, selou a união com o único propósito de consolidar o poder de seu clã. E desse casamento, nasce Vladimir. 2 irmãos. Um mesmo sangue. Mundos opostos. Um criado para o dever, outro no calor de um amor proibido. A escolha de Arden, naquela noite fatídica, plantou a semente de uma rivalidade que abalaria para sempre o nome Lancaster. A maldição estava apenas começando. A saga da família Lancaster, amor, rivalidade e poder, o começo de tudo.